É isso mesmo, Elisa. Olha só, o CNN Dois Lados de hoje vai falar das eleições na Venezuela. O assessor internacional do presidente Lula, Celso Amorim, desembarca hoje em Caracas para acompanhar o processo eleitoral no país e ajudar o Planalto a se posicionar após a divulgação do resultado. Para debater se as eleições na Venezuela ameaçam a democracia, a gente conversa com os deputados federais Lucas Redeker, do PSDB, que é presidente da Comissão de Relações Exteriores da Câmara dos Deputados, e Carlos Zaratini, do PT, que também integra a comissão. Muito bom dia aos senhores. Respeitando aqui o equilíbrio do tempo, vou fazer a mesma quantidade de perguntas aos dois. Eu espero dos senhores um debate respeitoso, né? No mínimo, para a gente levar aqui informações e pontos de vista para os nossos espectadores. Bom, eu quero começar pelo Zaratini, saber o que justifica, Zaratini, a ida do Brasil, representado pelo Celso Amorim, ex-chanceler, hoje assessor especial para assuntos internacionais da Presidência da República, à Venezuela, depois de Maduro ter lançado dúvidas sobre o processo eleitoral brasileiro. Bom dia. Bom dia, Brasília, bom dia, Lucas, bom dia a todos os ouvintes. Muito obrigado pelo convite. Olha, o Brasil tem buscado desempenhar um papel agora durante o governo do presidente Lula, e já fez isso em outros momentos, nos outros governos do Lula, da Dilma, buscado um papel de trabalhar para que a democracia seja praticada na Venezuela, para que haja respeito pelo processo democrático, para que haja também as condições de se ter uma normalidade naquele país. A gente sabe o quanto prejudicou a economia venezuelana e o povo venezuelano, o boicote dos Estados Unidos, o cerceamento às atividades econômicas na Venezuela, e é fundamental que se restabeleça um processo de tranquilidade naquele país. Então, o Brasil aposta nisso. Apostou para fazer um acordo no início do ano passado, né? Esse acordo que é para que tivesse eleições livres na Venezuela, a gente trabalha, o governo brasileiro trabalha para que seja cumprido e que efetivamente o resultado dessas eleições, seja ele qual for, tanto ganhando os chavistas comandados aí pelo presidente atual, como pela oposição, esse resultado seja respeitado. Essa é a posição do Brasil, do governo brasileiro, e é em função disso que o embaixador Celso Amorim se deslocou para a Venezuela. Redeker, há justificativas para a ida do Brasil com seus representantes acompanharem em loco as eleições venezuelanas? Veja que o Tribunal Superior Eleitoral retirou de campo os observadores depois das dúvidas lançadas por Maduro, mas o Planalto mantém a missão de Celso Amorim sob o argumento, muito bem descrito aqui pelo Zaratini, de reafirmar a posição brasileira de ser a favor da democracia. Qual a sua avaliação? Bom dia, Brasília. Bom dia, Zaratini. Prazer imenso estar aqui. Eu entendo que o objetivo e a preocupação que eu tenho e que nós temos é a mesma, né? Tanto Zaratini quanto a minha, que é justamente a gente ter a democracia instituída na Venezuela, mas a nossa preocupação é a liberdade e a condição das pessoas poderem exercer a sua liberdade. A ida do Celso Amorim para a Venezuela, eu não vejo como um grande problema. O grande problema é que há uma seleção e há uma seletividade em quem pode ir acompanhar a Venezuela, a eleição na Venezuela. No nosso caso, por exemplo, na nossa comissão, nós recebemos um convite da oposição para que nós designássemos alguns parlamentares para acompanhar a eleição na Venezuela. Conversamos com o Itamaraty e eu entendo que não é função do Itamaraty definir a ida ou não, porque quem tem que nos dar a condição é o próprio governo venezuelano para dar a garantia de que os parlamentares possam ir até a Venezuela e ter segurança no processo eleitoral, para que não aconteça o que aconteceu em 2015, com os senadores que foram lá, não puderam descer do avião, enfim. Nós procuramos a embaixada venezuelana e o governo e não tivemos nenhuma resposta. Então, a preocupação que nós temos é justamente essa. Há uma seletividade do governo venezuelano de quem pode ou não acompanhar a eleição. E o que nós estamos vendo é
o que aconteceu no passado. São os reflexos. Em 2018, 54% dos venezuelanos não votaram, com mais de 900 denúncias de irregularidades e registros na própria eleição venezuelana. O que nós queríamos era a possibilidade de observadores internacionais acompanharem a eleição da Venezuela justamente para poder avaliar o resultado. Agora, entendo que o próprio candidato à presidência, o Maduro, que está indo à eterna reeleição, ele tem algumas falas que nos preocupam, que é a questão, vai ter um banho de sangue caso não haja reeleição do Maduro. E também entendo que o governo tem que se posicionar em relação a isso. E não é aqui uma fala de oposição ou de situação, uma fala institucional, como o presidente da Credem, que o Zaratini faz parte, também tem essa preocupação, para que a gente consiga ter um ambiente democrático e a possibilidade de saber, não, foi justa a eleição, ela conseguiu ter um resultado conforme era o esperado ou conforme as urnas de fato deram, e tivemos aí, claro, esses desconfortos, como o próprio Tribunal Superior Eleitoral, que retira observadores porque o presidente Nicolás Maduro ataca o processo eleitoral brasileiro. Então, há uma preocupação em relação à transparência, à atividade democrática de acontecer esse resultado na eleição da Venezuela. A gente está diante de um dos cenários mais imprevisíveis de eleição ali na Venezuela, né? Muita coisa em jogo, seja pelo fim do chavismo ou a perpetuação do mandato de Maduro por 18 anos no poder, né? Ele que assumiu depois de Chávez. O que mais pode acontecer, né? Se a gente fala de um cenário totalmente imprevisível, eu vou jogar para os senhores, como debatedores de dois lados, inclusive aqui da nossa política brasileira, um do PT, o outro do PSDB, um mais à esquerda, o outro à direita. O que pode acontecer se Maduro ganhar ou se Maduro perder? Fazendo um trabalho aí de futurologia, Zaratini, quais são as suas expectativas para o depois do resultado nas eleições da Venezuela? Qualquer que seja o resultado. Olha, veja só, o governo venezuelano, ele conseguiu, depois que foi feito esse acordo do ano passado, ele conseguiu trazer de volta para a Venezuela várias empresas petrolíferas que estão voltando a produzir em acordo com a PDVSA, que é a PDVSA, que é a estatal de petróleo da Venezuela, né? Então, está se retomando a produção de petróleo. Também a situação econômica do país ao longo desse ano vem melhorando, né? Vem sendo reduzida a inflação, vem sendo retomado o emprego. Enfim, a situação na Venezuela, do ponto de vista econômico, tende a caminhar para uma melhora, para uma situação melhor. Evidentemente que essa situação melhor vai acontecer se houver normalidade democrática, né? Quanto mais legitimado for o resultado eleitoral, melhor será para o processo econômico e para o bem-estar do povo venezuelano, que essa é uma questão central. Então, eu acredito que o próprio governo do Maduro deveria prezar por ter a maior normalidade no processo eleitoral, que não haja violência daqui até o dia da eleição, que não haja qualquer violência após a eleição, para que, de fato, aquele país volte a receber de volta os imigrantes que saíram, né, que volte a ter a normalidade, que se possa, a partir daí, ter eleições sucessivas que possam garantir um processo longo de democracia e de recuperação econômica. Então, o Brasil se esforçou para que a normalidade voltasse na Venezuela. Eu acho que está sendo dado passos importantes. Hoje, se você ler o jornal Valor Econômico, você vai ver lá um relato de quantas empresas petroleiras estão voltando a atuar na Venezuela, já estão objetivamente atuando. Então, isso é muito importante porque a Venezuela detém a maior reserva petrolífera do mundo, né? E que, devido ao boicote americano, devido a falhas internas, não vem produzindo nem o nível que o Brasil produz, está muito abaixo daquilo que o Brasil produz, que não é a maior reserva de petróleo do mundo. Então, nós estamos trabalhando e queremos que esse processo dê um resultado positivo, não só para
para que o ganhador seja reconhecido, e aí a gente espera também que, se o Maduro ganhar e se houver normalidade no processo, que seja reconhecido também por aqueles que se opõem a ele. Né? Como se o candidato da oposição ganhar, o Edmundo, também que haja o reconhecimento da parte do governo do Maduro e que se faça a transição para o novo governo. Redec, sob a sua perspectiva, mais à direita aí do tabuleiro político, o que você está esperando do pós-resultado das eleições na Venezuela, qualquer que seja o resultado, pró-Maduro ou não Maduro, o que deve acontecer depois do domingo? Ou no próprio domingo, né? Porque assim que sair o resultado, vai ter muita repercussão. Eu tenho uma preocupação muito grande com o resultado das eleições da Venezuela. A partir do momento em que o Nicolás Maduro fala, né, que se ele perder pode ocorrer um banho de sangue, eu entendo que essa fala dele, ela é uma fala para ser utilizada como ameaça à população, mas ao mesmo tempo eu entendo que ele não vai perder as eleições porque na cédula aparece 14 vezes o nome dele, ou seja, há uma tendência muito grande de que ele se reeleja. Caso ele venha a perder a eleição, eu entendo que, de fato, os organismos internacionais, os países que têm relação com a Venezuela, que prezam por essa relação, como é o caso do próprio governo Lula, eles vão ser importantes nesse processo justamente para que se normalize ou que não aconteçam esse banho de sangue ou esse resultado. Por outro lado, se o Nicolás Maduro ganha as eleições, há o risco de uma própria revolta popular, e eu acho que isso é algo que tem que ter também muito cuidado, porque a ideia é que a eleição seja democrática. Mas por tudo que nós estamos vendo, e aí é onde eu divido aqui a minha preocupação, nós não temos sinais de que as eleições elas tenham a plenitude democrática, principalmente de posições, a partir do momento em que o próprio candidato a presidente fala do banho de sangue, quando nós temos as cédulas que têm a tendência de voto da maioria para o Nicolás Maduro, e quando nós temos a proibição de candidatos a concorrerem à eleição, como foi já o caso de o próprio Conselho Nacional Eleitoral ele proibir candidaturas, impedir candidaturas, enfim, é uma preocupação que nós temos. O que eu gostaria, e aí eu concordo com o Zaratini, que no mundo ideal é a gente ter um ambiente com a democracia plena, até porque pelas reservas de petróleo que a Venezuela tem, se fosse uma democracia plena, seria um dos países que mais se desenvolveria no mundo hoje, seria uma referência no mundo, mas não é o que a gente vê. A gente vê na divisa com o Brasil as pessoas fugindo da Venezuela. Aqui no Rio Grande do Sul, não é incomum nós acharmos nas esquinas, pedindo dinheiro ou oportunidade de emprego, famílias que vieram da Venezuela e que vieram parar aqui no Rio Grande do Sul, fugindo do regime do Nicolás Maduro. Então, a grande preocupação que nós temos é justamente essa. E o Nicolás Maduro não ajuda em nada, ao contrário, ele quer continuar se perpetuando no poder e ameaça a população e os organismos internacionais. Então, é uma preocupação que nós temos porque há apenas um lado podendo ir na Venezuela acompanhar as eleições, o lado que tem uma relação mais com a oposição não consegue ir à Venezuela e não tem nem a resposta do próprio governo. E nós, como Comissão de Relações Exteriores, não temos o poder de poder dizer, não, nós vamos à Venezuela acompanhar as eleições. Gostaríamos de ter. O que nós estamos aqui acompanhando de fora e tentando fazer com que a gente consiga ter, de fato, o acompanhamento da democracia. Caso não aconteça, ter a denúncia aos organismos internacionais para poder fazer essas intervenções. Para a gente encerrar aqui os dois lados, 30 segundos para cada lado, vocês, como integrantes da Comissão de Relações Exteriores da Câmara dos Deputados, se vier uma guerra civil, né, traduzindo que seria um banho de sangue em uma eventual derrota de Maduro, de que forma a comissão irá ou deveria se posicionar, Zaratini? Olha, eu vou dizer que, apesar da fala do Maduro, eu não acredito que ocorra esse banho de sangue nem guerra civil, né? Eu espero que o resultado seja reconhecido,
Eu acho que a oposição venezuelana cometeu 2 erros históricos. O primeiro, quando se retirou de uma eleição lá no governo Chávez e deixou o chavismo tomar conta do Congresso naquele momento, lá atrás, né? E isso permitiu que ele aprovasse uma série de leis de reforma do Estado venezuelano, e sem participação da oposição. E depois, quando a oposição criou o governo paralelo de Juan Guaidó, que foi um total fracasso, se retirando também do processo político. Também acho importante que, num processo político, a oposição também participe. Ela não pode deixar de participar. Não é como aqui no Brasil. Nós temos tido a participação da oposição normalmente no Congresso, ganha votação, perde votação, e a vida continua. E é isso que a gente precisa ter também na Venezuela. Eu não acredito que haja essa possibilidade de guerra civil. Acho que é mais retórica do Maduro do que propriamente um fato que possa acontecer. Mas, evidentemente, a nossa comissão vai estar atenta a isso e vai procurar, né, acompanhar todo momento e, inclusive, ver se for necessário ir à Venezuela também para ver o estado das questões. Mas acho que não vamos ter isso, não. Redec, eu me surpreendi aí com os seus relatos sobre as ruas no Rio Grande do Sul, que você tem encontrado os venezuelanos, né? Porque, de fato, eles têm uma diáspora, né, localizada ali. Há uma estimativa de mais de 7 milhões de venezuelanos que deixaram o país nos últimos tempos. Muitos deles vieram para o Brasil pela fronteira com Roraima. Então, para chegar no Rio Grande do Sul, né, houve esse processo de interiorização pelo país. Muitas pessoas procurando uma oportunidade, uma forma de viver aqui no país vizinho. Então, por isso que eu fiz exclamações. Agora, eu vou passar a mesma pergunta para você. Se eventualmente vier uma guerra civil na Venezuela, motivada por um discurso, posicionamento de Maduro, se ele perder, o que a comissão irá fazer, comissão presidida pelo senhor? Olha, a expectativa que eu tenho, eu gostaria e quero que não tenha guerra civil, né? Esse é o primeiro ponto. A comissão, ela trata da defesa também, não só das relações exteriores. Então, nós estamos à disposição para auxiliar as forças do Brasil dentro da comissão naquilo que for necessário em relação à aprovação de projetos, autorizações, enfim, que necessitar do Congresso Nacional. É claro que uma guerra civil em um país, simplesmente as forças brasileiras não podem simplesmente entrar lá e intervir na guerra civil. É uma construção que é feita por organismos internacionais em que nós, com certeza, estaríamos participando, um debate interno Mercosul, ONU, né, entre outros organismos. Mas a comissão, sem dúvida alguma, vai estar à disposição para debater esse tema, para encaminhar até nós agora votamos a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o recurso para as forças também, fazer esses encaminhamentos justamente porque nós temos a preocupação que, caso haja uma guerra civil, ela venha ter reflexos no Brasil, principalmente das pessoas todas migrando para o Brasil, e nós temos um custo para tudo isso para o Brasil e temos que recepcionar essas pessoas. Então, é importante que a comissão esteja atenta e vai estar à disposição para debater esse tema. É isso, ponto final no nosso CNN Dois Lados. Espero rever os senhores em um próximo debate. Conversamos hoje com os deputados federais Lucas Redecker, do PSDB, e Carlos Zaratini, do PT. Muito obrigada aos senhores. Até mais.